Graça e paz, meus irmãos. Chamado de peregrino de amor, São João Paulo II foi o Papa que mais peregrinou por todo o mundo, por todos os recantos. Inclusive, o Papa que marcou a vida do Brasil com as suas vindas aqui. Hoje queremos refletir, todos os pronunciamentos, tudo aquilo que o São João Paulo II deixou para nós brasileiros. Com certeza foram muitas partilhas desse que nós aclamávamos quando vinha: a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. Esse é o nosso peregrino do amor e queremos novamente rememorar um pouco das reflexões que São João Paulo II, quando esteve no Brasil, falou e partilhou com nós, povo católico apostólico romano. E para isso, contamos com a presença do nosso querido professor Felipe Aquino, que vai participar conosco nesse momento e vai nos ajudar nessa reflexão. São João Paulo II e sua reflexão ao povo brasileiro. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos, com alegria, receber aí a presença do professor Felipe Aquino, refletindo conosco. Tenha uma boa noite, professor. Fica com vontade aí, é com o Senhor agora. Meus caros amigos e amigas, nesta nossa conversa vamos conversar um pouco sobre a primeira viagem que o Papa São João Paulo II fez aqui no Brasil em 1980. Foi o primeiro Papa que visitou o Brasil e foi uma viagem memorável. O Papa ficou mais ou menos 10 dias aqui no Brasil, começou a sua viagem por Brasília, foi recebido pelo presidente da República na época, pelo seu governo, e depois o Papa andou por boa parte do Brasil. Então nós queremos aqui recordar rapidamente alguns pontos apenas daquilo que o Papa deixou aqui para nós, porque realmente o Papa deve ter feito uns 10, 15 discursos, além das homilias, nas missas que ele celebrou. O Papa começou a sua viagem em Brasília e depois que ele foi recebido pelas autoridades, ele teve um encontro com os sacerdotes. Isso exatamente no dia 30 de junho de 1980, então faz exatamente 40 anos. Né? E o Papa, falando para os sacerdotes, ele pediu exatamente que o sacerdote dê ao povo um alento, um estímulo a viver na igreja e atender essa fome que o povo brasileiro tem de Deus. O Papa destacou bem isso. Ele disse: olha, eu noto que aqui o povo brasileiro tem fome de Deus, então é preciso que vocês possam saciar a fome de Deus que esse povo tem. É muito interessante isso, algo que realmente deixou marcado ali na visita aos sacerdotes. Depois ele celebrou a primeira missa aqui no Brasil, exatamente em Brasília, e montaram uma grande cruz, e toda a reflexão do Papa foi em cima da cruz. Ele coloca muitas coisas interessantes. Ele fala principalmente da missa como a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Muito importante entender isso. A missa não é um show, a missa não é uma festa qualquer. A missa é a presentificação, é a atualização do Calvário, do sacrifício incruento de Cristo que se torna presente para a nossa redenção. O Papa quer deixar isso bem claro nisso. Ele fala de uma oferenda permanente e agradável ao Pai. Cristo que, hóstia que quer dizer sacrifício, vítima oferecida em sacrifício. O Papa diz, é um sacrifício assim, é uma oferenda permanente que o Cristo faz ao Pai pela salvação da humanidade. E depois o Papa lembra que no dia 3 de maio de 1500 foi celebrada a primeira missa no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. Isso foi um marco extraordinário. O primeiro acontecimento que houve aqui no Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, que tinha na sua caravela mais de 19 sacerdotes. O grande São Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil, o Papa fez questão de lembrar, o
O Brasil nasceu sob o signo da cruz. E o Brasil precisa viver, né, sobre o signo da cruz. Ele fala, nós precisamos gloriar da cruz de Cristo. O Brasil foi como que batizado na cruz de Cristo. Então o Papa fala, nós não podemos perder esse valor de ser católicos, né? Que é uma marca que Deus nos deu, um dom que Deus nos deu, uma graça extraordinária que Deus nos deu já no descobrimento do Brasil, né? Depois ele fala muito claro, né, que a cultura do Brasil é uma cultura radicalmente católica, e é mesmo. A gente vê como o povo brasileiro é católico, vê as manifestações aqui em Aparecida, o Círio de Nazaré, são milhões e milhões de pessoas que têm fé em Deus, têm fé no sobrenatural. Então o Papa destacou muito isso, é preciso cultivar isso, né? Não cancelar esta fé. Depois o Papa lembra também de São José de Anchieta, o grande evangelizador do Brasil, que chegou aqui no Brasil com 19 anos de idade, era ainda seminarista, né? Tendo vindo lá das Ilhas Tenerife, que na época pertencia à Espanha, e depois estudou em Coimbra, Portugal, e veio para o Brasil, e aqui ele entregou sua vida pela evangelização dos índios até a sua morte. O Papa lembra que ele escreveu um catecismo em Tupi-Guarani, aprendeu a língua dos índios exatamente para poder evangelizar os índios e também os colonos que vieram aqui de Portugal para o Brasil. Depois o Papa fala que a missão da igreja não pode se reduzir ao sócio político. O Papa toca nesse ponto. A igreja não é uma instituição sociopolítica, a igreja é uma instituição religiosa. A igreja não pode perder de vista que a sua missão é espiritual, né? Ele fala, se a igreja perder de vista a sua missão espiritual de salvar as almas, levar as almas para Deus, ela perde a sua finalidade. Porque a igreja não é uma ONG. É claro que a igreja faz a caridade em nome de Deus, né? Mas a igreja ela não veio ao mundo para ser uma instituição sociopolítica. Ele lembra isso, porque exatamente nessa época, 1980, estava assim, muito vivo aqui na América Latina a teologia da libertação. E o Papa já tinha ido em Puebla, na Conferência Episcopal Latino-Americana em 1979, num ano antes, e ali havia uma teologia da libertação efervescente. E o Papa disse lá no discurso inaugural dele, lá em Puebla, né, esta visão de Jesus Cristo como um revolucionário de Nazaré não se coaduna com a fé católica. Cristo não é um revolucionário. Cristo não jogou o povo dele contra o Império Romano. Pelo contrário, mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, ele gosta de destacar isso, né? Então, ele diz que a missão da igreja é levar o povo a ter fé no Deus único e verdadeiro, em Jesus Cristo, onde somente nele há salvação. Lembra daquela passagem de São Pedro, né? Atos, o apóstolo São Pedro fala, né? Não há salvação, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Né? Atos 4:12. Então o Papa diz que a missão da igreja é essa, levar o povo a ter fé nesse Deus único e salvador, né? Depois ele fala da importância da cruz, que é da cruz que se chega à luz, ou seja, cada um de nós abraçar a sua cruz com fé, com determinação, com resignação, oferecendo a Deus a nossa cruz de cada dia. Aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, né? Ele fala bem claro, né? É preciso que quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia, renuncie a si mesmo e me siga, né? Aí nós então seremos verdadeiros discípulos de Cristo. Quem quiser, Jesus disse, né? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E ele fala então também, né, desse amor de Deus por nós. Cita lá aquela passagem de São João, capítulo 3, versículo 16, né? Deus amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tá aí, o Papa diz, esta é a missão da igreja, mostrar Jesus Cristo,
Mostrar o amor de Deus, que deu o seu Filho único para que nós pudéssemos ser livres do inferno, das trevas, das garras, do cativeiro do demônio, para vir para a liberdade dos filhos de Deus. É o que o Papa colocou aí bem claro na primeira missa que ele celebrou em Brasília, exatamente no dia 30, o dia que ele chegou, 30 de junho de 1980. Depois o Papa foi a Belo Horizonte, no dia 1º de julho, no dia seguinte ele foi a Belo Horizonte e fez um discurso maravilhoso para os jovens em Belo Horizonte. Eu me lembro que eu assisti pela televisão esse discurso maravilhoso, né? O Papa lembra que em Puebla, no ano anterior, os bispos tinham feito uma opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. Engraçado que a teologia da libertação destacou a opção preferencial pelos pobres, mas esqueceu da opção preferencial pelos jovens. Os jovens ficaram à míngua da verdadeira catequese. A verdade é essa. Os jovens não tiveram uma catequese forte. Por isso nós encontramos hoje as pessoas adultas, que isso faz 40 anos, né? Muita gente que não tem fé, não tem religiosidade, não vai à missa, não sabe o que é um sacramento, não sabe o que é um mandamento. Não, o Papa deixou claro, a opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. Então ele fez um discurso muito grande para os jovens, né? Ele falando que ele veio trazer uma mensagem de libertação plena. E essa libertação, sobretudo, é a libertação do pecado, falou para os jovens. A libertação que Cristo veio trazer não é simplesmente uma libertação social, política, econômica. É uma libertação do pecado. Tem muito país aí que não tem nenhuma pobreza, não tem nada de miséria, mas tem uma miséria espiritual. Não tem Deus, não tem a fé. Depois ele lembra também para os jovens que o único alicerce sobre o qual eles devem construir a sua vida é Jesus Cristo. Né? Ele falou para os jovens uma coisa bonita: jovens, o Evangelho de Cristo, né, é árduo, né, mas nunca decepciona. A lei de Cristo é árdua, exigente, mas ela nunca decepciona. Vocês nunca vão ser frustrados, né, por seguirem Jesus Cristo. Não construam a vida de vocês em cima de outro fundamento que não seja Jesus Cristo, porque senão vocês vão jogar fora a vida de vocês. Falou lá em Belo Horizonte. É bonito que ele olhou lá para assim, as montanhas de Belo Horizonte e disse: vocês são o Belo Horizonte dessa nação. Falou para os jovens, né, essa frase. E aí ele reflete com os jovens sobre aquela pergunta que Jesus fez, né, para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Né? Quem dizem? Apenas um profeta? Apenas João Batista que voltou? Elias que ressuscitou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí o Papa lembra que Pedro, né, iluminado pelo céu, Pedro fala bem claro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o Papa pergunta para os jovens: quem eu sou para você? O Papa fala: Jesus hoje está perguntando para você, jovem, quem eu sou para você? Né? E aí ele coloca uma coisa muito interessante: toda a vida, o destino e a história de um jovem depende da resposta a essa pergunta. Se o jovem responde a essa pergunta: tu és o Filho de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, então ele vai colocar toda a sua vida, toda a sua história em Jesus Cristo. Isso acontece na vida do jovem. É na juventude que o jovem faz esta opção. É na juventude que o jovem dá essa resposta a Jesus. Quem eu sou? Né? E aí o Papa fala: jovens, a igreja olha para vocês com expectativa. A igreja olha para vocês com esperança. Vocês são o futuro, não só do Brasil, mas vocês são o futuro também da igreja. Né? Depois ele fala exatamente da necessidade de construir uma sociedade justa. Mas ele fala: não adianta querer construir uma sociedade justa pela violência, pela luta de classes, como quer o comunismo, como quer o socialismo. Ele fala: não, jogando irmãos contra irmãos não é assim. E aí ele lembra que ele viveu o comunismo e o nazismo lá na Polônia. E ele fala uma coisa muito bonita para os jovens: eu resolvi enfrentar toda essa tristeza do nazismo, do comunismo, né, com a força de Jesus Cristo. Nada mais.
E ele realmente fez um trabalho maravilhoso na Polônia, não só na época do nazismo, mas também na época depois do comunismo. Eu escrevi um livro sobre a vida do Papa João Paulo II, e o próprio filme da vida dele conta isso. No livro a gente pode explicar ainda com mais detalhes, mas ele fala, né, eu enfrentei tudo isso, né, com Cristo, em Cristo, com a doutrina de Cristo. E ele fala uma coisa, né, por que essas ideologias todas que arrebentaram com o século XX, causaram tantas guerras, tantas violências? Exatamente porque são ideologias que não têm transcendência, ou seja, são ideologias ateias, materialistas, que só acreditam na matéria e não acreditam naquilo que é sobrenatural. Então ele coloca isso, né? Uma outra situação, ele fala, eu vivi a guerra, eu sei o que é o horror de uma guerra. A guerra não resolve nada, a violência não resolve nada. Ele fala uma coisa interessante, um jovem deixa de ser cristão e há muito tempo deixa de ser velho a partir do momento que ele começa a acreditar que os fins justificam os meios. É o chamado maquiavelismo. Os fins justificam os meios. O Papa diz, não se pode atingir o bem através do meio mal. Você não pode querer construir uma sociedade justa através da violência, através da luta de classe, através, né, de um materialismo ateu radical que destila ódio, que divide a sociedade. Não é por aí, né? E ele fala, né, eu resolvi confrontar tudo isto com Jesus Cristo. Enfrentar todas essas ideologias totalitárias, ditatoriais, né, com Jesus Cristo. E aí ele, né, fala para os jovens exatamente o seguinte, que a verdadeira libertação, que é a libertação do pecado. Bom, depois outra coisa que o Papa coloca é o seguinte, né, que um jovem envelhece a partir do momento que ele aceita isto, a violência, aceita a luta de classe, aceita, né, jogar irmãos contra irmãos para resolver o problema da sociedade. Ele fala, só o amor aproxima o que é diferente. Bonita essa frase do Papa. Só o amor aproxima o que é diferente. Pobres e ricos, ignorantes e cultos, só o amor. É aquilo que dizia São Francisco de Sales, né? Não tente resolver alguma coisa a não ser pelo amor, porque não vai dar certo. Tudo que você tiver que resolver, resolva por amor, porque sem o amor não vai dar certo. Então o Papa lembra aos jovens em Belo Horizonte, só o amor constrói. O resto destrói. Só o amor constrói. E é muito importante relembrar isso, sabe? Porque hoje, meus irmãos, infelizmente nas universidades, sobretudo, é destilado um ateísmo, um paganismo, um marxismo que incentiva a luta de classe, que incentiva jogar pobre contra rico, homem contra mulher, branco contra negro, é tudo fazer conflito para destruir todas as classes e criar um utópico paraíso socialista, onde todo mundo seja igualzinho. Olha, Deus não fez ninguém igualzinho, tudo é diferente, né? Então o Papa lembra isso também. Depois ele disse para os jovens, não se deixem instrumentalizar. Daí. Não sejam massa de manobra na mão desses ideólogos, desses filósofos ateus, materialistas, que convulsionaram o século XX. E outra coisa que o Papa fala, fujam de uma sociedade de consumo. Não é o consumismo que vai fazer vocês serem felizes. Consumam a fé, consumam, né, aquilo que é bom, e não esse consumismo aí, né, que cada vez faz a pessoa querer mais, querer mais, querer mais, e que ela nunca fica satisfeita. Outra coisa que ele coloca, né, para os jovens, caros jovens, é importante ser mais do que ter mais. Ser mais culto, ser mais inteligente, ser mais bondoso, ser mais simples, ser mais desapegado, ser mais caridoso, ser mais do que ter mais. É uma mensagem, meus irmãos, que vale para sempre, né?
A grande tentação do homem nesse mundo é ter mais. Ter mais dinheiro, ter mais fama, ter mais prazer. São os deuses, né? Os 3 deuses modernos. O dinheiro, o prazer, né? E a vanglória, a glória, o poder. O Papa coloca isso para os jovens, né? Fugir da ambição, fugir da ganância, né? E ele fala também da exasperação do sexo. Ele não podia deixar de falar isso para os jovens. O sexo só tem sentido no casamento, porque o sexo é o selo da união matrimonial. Portanto, só pode ser vivido depois da vida matrimonial. E quando ele esteve no Brasil também, numa outra vez, que ele fez um discurso no Maracanã, né, para os jovens, ele falou para os jovens, por causa desse sexo livre, desse amor livre, no Brasil existem milhões, milhares de crianças órfãs de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Já pensou bem nessa expressão? Se uma criança fica órfã porque o pai morreu, porque a mãe morreu, tudo bem. Mas uma criança ficar órfã de pai vivo é uma violência. É uma violência. Eu nunca vi uma galinha abandonar seu pintinho. Eu nunca vi uma vaca abandonar seu bezerro. Eu nunca vi a cobra abandonar seus filhotes. Mas o ser humano, o homem, é capaz de abandonar o seu filho. Por isso nós temos aí tantas meninas sofrendo, criando seu filho sozinho, se matando de trabalhar para poder, né, corrigir o erro daquele irresponsável que gerou uma criança, é seu filho, mas abandonou esse filho. O Papa disse isso bem claro no Maracanã. Por causa desse sexo livre, sexo sem compromisso, sexo antes do casamento e fora do casamento, por causa disso no Brasil tem milhares de crianças órfãos de pais vivos. Né? E ele fala, temos que respeitar o corpo humano. O pecado do sexo, o pecado da fornicação, o pecado do adultério, o pecado da masturbação, o pecado da prostituição, o pecado da pedofilia, todos os pecados contra o sexo são gravíssimos porque o corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Então o Papa relembra isso também para os jovens, né? E depois ele fala também para as jovens viver um verdadeiro feminismo. Não esse feminismo exacerbado aí que tira a roupa e pinta os seios e suja nas igrejas e picha as igrejas contra o aborto, contra aquilo e fazem verdadeiras blasfêmias, né, contra Deus, contra a igreja, contra as autoridades daqui. Não, busquem um verdadeiro feminismo. Ou seja, sejam mulheres autênticas. A mulher é feminina. A mulher é o coração do mundo, é o coração do homem, né? Então, sejam mulheres de verdade. Aí ele coloca como modelo a Virgem Maria. Se espelhem na Virgem Maria, a mulher de verdade. Se espelhem nas grandes mulheres da Bíblia, do Evangelho. Sigam um verdadeiro feminismo. Então, nós estamos vendo que esse discurso que o Papa fez em Belo Horizonte foi um discurso, né, repleto de ensinamentos, que, né, é preciso viver aí com muito tempo. Bom, depois o Papa foi para o Rio de Janeiro. Aí no mesmo dia 1º de julho de 1980, o Papa foi para o Rio de Janeiro, né? E ali no Rio de Janeiro, na pregação dele, ele coloca o seguinte, que ele entendeu que o Brasil é uma nação de todos os povos. Ele entendeu que o Brasil é uma nação diferente, que aqui se congregam todos os povos do mundo inteiro, e é verdade, né? É verdade. Eu fico preocupado quando se fala muito de racismo no Brasil, dá a impressão que querem reacender um racismo que, no fundo, no Brasil, ele é pequeno. É pequeno. Eu vejo, por exemplo, na igreja, quantos padres na igreja que são negros. A Canção Nova está cheio de padres negros. Realmente, o negro no Brasil ele é mais pobre por causa da escravidão que houve no Brasil, que deixou os negros realmente numa situação histórica deficiente. Mas graças a Deus, os negros e os brancos se misturaram no Brasil. E nós temos aí as pessoas de tantas cores diferentes, vamos dizer assim, pessoas pardas, pessoas morenas, né? Então, o Papa coloca essa questão também para ele, que o Brasil é uma nação de todos os povos, e que nós temos que cultivar, então, aqui essa fraternidade.
esse amor entre as pessoas, nada de rejeitar ninguém, nada de subjugar ninguém, nada de explorar ninguém. Colocou isso no Rio de Janeiro. Depois ele coloca o seguinte, que é grande a transmissão de valores cristãos aqui no Brasil. E é mesmo, né? É pena que hoje nós temos uma mídia, né, muitas vezes anti-Deus. Muitas vezes temos aí uma televisão, uma internet também. Enquanto a igreja faz uma pregação sistemática de valores, infelizmente às vezes você vê uma pregação sistemática de antivalores. Você ensina para o seu filho uma coisa e vem a televisão e ensina o contrário. Você ensina uma coisa para o seu filho e vem uma pregação, né, de uma mídia e ensina o contrário. Então o Papa diz, vamos cultivar os valores, né? Depois ele diz que há uma ameaça, né, hoje social, né, com relação à moral, né? Hoje há uma destruição da moral. E é verdade, né? Parece que a libertação agora significa abrir mão de derrubar todos os tabus, todas as leis da igreja. Então ele fala dessa ameaça social, moral e religiosa que existe no Brasil, né? E fala de uma legislação permissiva, uma legislação que já aprovou o divórcio, uma legislação que já aprovou, de certa forma, o aborto, que já tem abortos praticados no Brasil. Então, é uma legislação permissiva, num país que é católico, mas que as leis acabam sendo não católicas. Ele destaca essa questão no Rio de Janeiro, né? E aí ele chama atenção para a importância da família. E ele pede a pastoral familiar como prioridade em todas as paróquias do Brasil. Olha o que o Papa pediu, 1980, por causa da destruição da família, que acontece hoje, com todos esses problemas que a gente já sabe, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, e tudo isso aí, o Papa diz, vamos fazer uma pastoral familiar intensa em todas as paróquias, em todos os movimentos, não deixar de fazer pastoral familiar, né? Convida os casais, né, a ensinarem para, né, os filhos uma verdadeira educação sexual, não essa educação sexual depravada que se vê nas escolas, com cartilhas, né, indecentes, com cartilhas pornográficas e feiras de arte, com coisas absurdas como a gente vê na internet. O Papa diz, não, vamos ensinar para os filhos o seguinte, educação sexual, educação para a castidade. Muito importante o que o Papa diz. O que é educação sexual? Não é você ficar fazendo exibição de órgãos sexuais para as crianças, nem ficar ensinando a criança a se masturbar, nem ficar ensinando crianças a viver a homossexualidade. Fala, não. Educação sexual, educação para a castidade. Não pecar contra a castidade. Ensinar para o jovem que o sexo é coisa sagrada que Deus deu para o casal para viver somente no casamento e não fora do casamento. Tá aí outro ensinamento muito importante que ele coloca. Bom, depois o Papa se reuniu com os bispos do Brasil. Aí foi no dia 10 de junho de 1980, o Papa reuniu com os bispos. Eu não consigo pegar aqui todas as colocações do Papa, porque é muita coisa. O Papa teve mais de 15 encontros diferentes, né? Então eu estou apenas pensando assim, alguns pontos para destacar o que ele colocou de mais importante para o Brasil. No encontro que ele teve com os bispos, né, sobretudo com os bispos da CNBB, né, e o Papa lembrou para os bispos da CNBB que a maior conferência de bispos do mundo é a CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, que hoje são quase 400 bispos. E a tônica da pregação do Papa para os bispos foi a questão da unidade. Evidentemente, num colégio episcopal de mais de 400 bispos, cada cabeça é de um jeito. Então o Papa diz, preservem a unidade. O mais importante é a unidade, porque se não houver unidade, o povo não vai acreditar na pregação. Aí ele lembra lá aquilo que Jesus disse na Santa Ceia, no final da Santa Ceia, né? Sejam um como eu e o Pai somos um.
para que o mundo creia que tu me enviastes. Né? Ele lembra o seguinte, né? Que é preciso a participação de todos. Né? Não pode, na CNBB, apenas um grupo dominar tudo e fazer tudo. O Papa fala, não, todos têm que participar. E às vezes a gente nota isso, né? Os grupos mais de esquerda na CNBB, isso é inegável. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Na CNBB tem bispos mais conservadores de direita e bispos mais avançados de esquerda. Mas o que a gente percebe? A ala da esquerda sempre domina o poder na CNBB. Isso eu acompanho desde 1980. Então o Papa fala, é preciso que todos os bispos participem. Não fique uma minoria, né, assumindo só o comando, o poder e as decisões. Né? E aí ele cita, inclusive, para os bispos, a missão evangelizadora da igreja, e ele cita a exortação apostólica do Papa Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo, que ele chama de carta magna da evangelização. Eu queria destacar isso daqui. Quando a gente quiser estudar o que é a evangelização, a gente tem que pegar essa exortação apostólica do Papa Paulo VI, chamado Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Quem já leu sabe disso, né? Então ele fala que a evangelização é uma evangelização para a salvação em Jesus Cristo. Não fugir disso. Ele pede para os bispos, não fujam disso. A missão da igreja é levar as pessoas à salvação, levar as pessoas ao reino de Deus, em Jesus Cristo. Não se percam fora disso. Né? E fala também do desafio das seitas. Esse desafio das seitas, o Papa coloca o seguinte, que as seitas avançam aqui na América Latina como se fosse uma mancha de óleo no mar. E ele está falando das seitas cristãs. Sim, ele fala. Numa homilia que ele fez aos bispos do Brasil, lá em Roma, numa outra oportunidade, ele fala o seguinte, quais são os 5 pontos que essas seitas atingem a igreja aqui no Brasil? Primeiro, um ataque ao Papa. Segundo, um ataque à Eucaristia. Terceiro, o ataque a Maria. Quarto, né, um ataque aos sinais exteriores da fé, as imagens, os santos. Né? E depois ele coloca ainda uma quinta coisa, que é com relação à doutrina de modo geral. Então o Papa está falando exatamente de seitas protestantes. Quem é que ataca a Eucaristia? Quem é que ataca o Papa? Quem é que ataca a Virgem Maria? Quem é que ataca os sinais exteriores da fé? Ele fala para os bispos, cuidado com a propagação das seitas, e ele lembra que no ano anterior, em 79, o documento de Puebla deixou isso bem claro. Né? E aí a importância que ele fala exatamente o seguinte, né? Cuidado, ele fala com os bispos também, com a avalanche da imoralidade. Ele pede aos bispos que ataquem toda a imoralidade que existe no Brasil. E nós sabemos que é muita. Acabei de falar aqui, né? Pornografia, prostituição, nudismo, adultério, ideologia de gênero, né? Ou seja, o Papa chama de avalanche da imoralidade. Sabe, essas coisas que o Papa colocou há 40 anos atrás para nós no Brasil estão de pé até hoje. Nada disso envelheceu. Nós temos que cerrar fileiras sobre essas coisas. Ele fala, não é, mais uma vez para os bispos, né, satisfazer a fome de Deus que o povo brasileiro tem. E ele fala para os bispos, o povo tem mais fome de Deus do que de pão. Não adianta dar só o pão para o povo. Se não der pão, o povo vai buscar Deus em outro lugar. Foi aquilo que o Frei Cantalamessa, o pregador do Papa, um dia disse. Né? Na América Latina, fizeram uma opção preferencial pelos pobres, só que os pobres fizeram uma opção preferencial pelos protestantes. Quem disse isso foi Frei Cantalamessa, pregador do Papa. Deram pão para o pobre, a teologia da libertação só ficou falando de pão, de social, de político, de econômico. O que liberta é a política, não é Deus que liberta, o que liberta é a política. O povo ficou à míngua de Deus.
Então o povo foi buscar Deus aonde? Nas igrejas protestantes. E o Brasil perdeu mais de 30% dos católicos. O Papa avisou isso daqui. O Papa avisou. Né? Satisfaçam a fome de Deus. Na homilia que ele fez para os bispos lá em Roma, numa outra ocasião, ele falou para os bispos, né? O povo quer ver o sacerdote como um verdadeiro homem de Deus, usando uma veste religiosa. Né? Está aí. Para que o povo, né, sinta o fomento da fé, o fomento da espiritualidade. Né? É bonito isso, o Papa fala, é preciso tocar o sino, porque um sino que toca é um sinal da fé. Um sino que toca chama o povo para Deus. E ele fala, infelizmente, muitos sinos emudeceram. Muitos sinos emudeceram, deixaram de tocar, deixaram de chamar para a fé. O Papa fala, o sino é um chamado da fé. Assim como no quartel, o toque da corneta é para tudo, a igreja toca o sino para chamar para rezar. Depois ele fala para os bispos também uma coisa altamente preocupante para ele, a falta de formação do povo. Todos nós sabemos. O Papa Bento XVI já disse uma vez, né, que o maior problema da igreja no mundo é a ignorância religiosa dos católicos. E é por isso que muitos católicos abandonam a igreja e vão para as seitas. Seitas cristãs e não cristãs. Por quê? Porque não conhece a sua fé, não conhece os dogmas, não conhece os mandamentos, não conhece a igreja, não conhece a espiritualidade católica. Né? Aí vem alguém de fora oferecendo, né, só coisas agradáveis. Né? Vamos oferecer para você emprego, a teologia da prosperidade. Vem para cá e você vai ganhar. O que acontece com o católico mal formado? Ele vai. Ele está desesperado muitas vezes com problema financeiro, com problema de saúde. Aí chega alguém que bate na casa dele e oferece uma proposta dessa. Ele vai. Mas também por quê? Porque falta formação. O profeta Amós já dizia, Oséias já dizia lá atrás, né? 700 anos antes de Cristo, o profeta Oséias já dizia para os sacerdotes judeus lá do seu tempo antes de Cristo, meu povo perece por falta de formação. Oséias 4:6, meu povo perece por falta de doutrina. Então o Papa chama a atenção aqui. E é por isso que uma das coisas que o Papa fez depois, lá para frente, em 1992, foi deixar para nós o catecismo da Igreja Católica. Porque ele fala para os bispos o seguinte, é preciso uma catequese urgente. Uma catequese que seja a primeira prioridade. Catequese para criança, catequese para jovem, catequese para adulto. E quando ele aprovou o catecismo da igreja, inclusive em 1992, ele disse, aqui está o texto de referência da fé católica. Ele fala para os bispos, quando ele apresentou o catecismo, né, naquela Constituição Apostólica, Fidei Depositum, o depósito da fé, ele fala para os bispos e para o povo, usem o catecismo assiduamente, frequentemente, quando vocês forem convocar o povo para a vida religiosa, para a vida de fé. Usem o catecismo. Então, essa mensagem do Papa, meus irmãos, está de pé hoje. Temos que dar ao povo formação. Formação, doutrina, formação. Para que o povo não seja enganado. Porque a pessoa despreparada é uma pessoa à mercê dos lobos. É uma ovelha que não tem pastor. É uma ovelha que não tem segurança, não tem defesa. Jesus comparou, né, os falsos profetas com lobos vestidos de ovelhas. Vem vestido de ovelha, mas por dentro tem um lobo que arrebata a ovelha. Vem oferecendo coisas agradáveis, mas depois leva por um caminho que não é o caminho da salvação. Bom, depois o Papa fala o seguinte, que é preciso também dar às pessoas toda a mensagem de Jesus Cristo. Não selecionar, eu vou pregar isso daqui, não vou pregar aquilo. Não, temos que pregar tudo que Jesus ensinou. Nós não podemos falsificar o Evangelho. Nós não podemos só pensar alguma coisa assim. Por isso que a igreja tem uma coisa maravilhosa, né?
A igreja, em 3 anos, tem o ano A, B e C, né, da liturgia. Se em 3 anos você acompanha toda a liturgia, você vai ter toda a mensagem do Evangelho e da Bíblia. A igreja não faz como certas igrejinhas, que a pessoa só separa um texto e prega. Não, a igreja tudo. Por isso o ano litúrgico ele corre toda a visão do Evangelho. Então ele fala para os bispos, a mensagem de Cristo tem que ser pregada na sua totalidade. Eu não posso escolher alguma coisa e esconder alguma coisa. Não. Tem que pregar tudo, né? Depois ele fala, ensinar o povo a rezar. Fala para os bispos. É missão de vocês ensinarem o povo a rezar. O povo precisa aprender a rezar. O povo precisa da oração. A oração é a grande força que mantém o povo, né? E aí é muito bonito, né? E eu aproveito para falar nisso, que a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, que o Papa João Paulo II aprovou, é um compêndio sobre a oração. Quem quiser estudar sobre a oração, pegue a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica. Ali ele fala do combate da oração, a importância da oração, a perseverança. A oração deve ser humilde, a oração deve ser confiante, a oração deve ser perseverante. As 3 características de uma boa oração. Primeiro, a oração tem que ser humilde, né? Como diz Santo Agostinho, nós temos que chegar diante de Deus como mendigo. Mendigo é aquele que não tem nada, aquele que é carente de tudo, mas sabe que para quem ele pede, ele tem. Então ele fala, vamos, né, assim, pedir ao outro, vamos chegar a Deus com humildade. Segundo, com confiança, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para essa montanha, sai daqui e se atira lá no meio do mar, e ela vai. Ou seja, a fé remove montanhas. E terceiro, a perseverança. Não desanimar de rezar. Rezar é sempre, né? E me lembro que João Paulo, já perto da morte, ele dizia, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. E depois o Catecismo traz também o combate da oração. O que nós precisamos vencer que impede a nossa oração? Porque uma coisa é certa, como dizia, né, Santo Afonso de Ligório, o demônio faz tudo para a gente não rezar. Ou então rezar mal. Por quê? Porque ele diz, o demônio sabe que aquela pessoa que reza está perdida para ele. Ele não consegue dominar essa pessoa que reza. Porque a pessoa que reza e reza bem, essa pessoa, ela tem a força de Deus, ela tem a graça de Deus. Então o demônio não consegue agir sobre ela. Então o que o demônio faz? Faz de tudo para derrubar a pessoa na oração, não deixar a pessoa rezar. Então a pessoa vai rezar, ele põe maus pensamentos, a pessoa vai rezar, ele põe distração. Ele não deixa a pessoa achar tempo para rezar, a pessoa acha tempo para tudo, a pessoa não acha tempo para rezar, né? E quando vai rezar, reza de maneira distraída, reza de maneira relaxada, enfim. Então, o Catecismo fala, é um combate à oração. Um combate. A oração, Santa Teresa dizia, oração e conforto são 2 coisas que não combinam. Então tem gente que quer rezar, mas quer rezar deitado, quer rezar folgado. Você vai se distrair. Você não vai rezar direito. Então, é preciso que a oração seja uma oração assim também austera. Pode ser sentado, pode ser de joelho, mas é uma posição que seja uma posição de atitude, de conversa com Deus, né? Bom, meus irmãos, então, o que eu tinha mais ou menos para colocar dessa primeira viagem do Papa ao Brasil, depois teve várias outras, né? O Papa voltou aqui depois, né? E todas as vezes que o Papa voltou, o Papa sempre deixou aqui, né? Eu quero lembrar ainda que ele esteve aqui no Brasil, a última vez em 1997, foi a última vez que ele veio ao Brasil, e ele veio para celebrar exatamente o encontro do Papa com as famílias, e foi no Rio de Janeiro. E ali o Papa falou muito sobre a família, a importância da família. Aqui também, nessa primeira visita, ele falou também a importância, a família como um patrimônio da humanidade. A família é inegociável. A família é a célula máter da sociedade. A família, ela é
imagem da própria Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele fala a família simboliza, sinaliza na Terra a Santíssima Trindade. Então ele fala muito das ameaças contra a família. Todas as ameaças à vida são ameaças contra a família. E eu uso aquela frase clássica que ele colocou, né? A família é o santuário da vida. Eu até escrevi um livro com esse título, Família Santuário da Vida. Santuário por quê? O que quer dizer a palavra santuário? Ário, lá do grego, quer dizer lugar. Então você tem armário, vestuário, né? Tudo que é área é lugar de guardar alguma coisa. Então, santuário é um lugar de coisas santas. Então ele fala, a família é o santuário da vida. A família é o lugar sagrado da vida. É na família que a vida surge, é gerada, é educada, vive. É na família que a criança aprende os valores morais, o caráter, a vida religiosa, Deus. Então, se a família é destruída, você perde aquele escudo de proteção contra a vida. Porque se a família é o santuário da vida, é o escudo de proteção da vida. Perder a família é perder esse escudo de proteção. Então o Papa sempre pediu, não só na primeira viagem dele, mas em todas as viagens, sobretudo nesse encontro do Mundial com as famílias que ele criou, ele sempre pediu isso, né? Que as famílias sejam protegidas. É a igreja doméstica. É a igreja doméstica, onde Jesus e Maria estão ali, como nas bodas de Caná, rezando pelos pais, rezando pela família, rezando pelos filhos. Amém. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha para colocar. Teria muito mais coisa ainda para colocar, mas eu penso que talvez o mais importante de toda a mensagem que o Papa quis deixar aqui para o Brasil, eu penso que, de certa forma, foi colocado aqui nessa conversa. Um grande abraço a todos, que Deus o abençoe, que São João Paulo II, que agora lá do céu intercede por todos nós, consiga diante de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, a graça de nós podermos viver, então, aqui nesse nosso Brasil, tudo isso que Ele deixou para nós. Amém.